Quero inicialmente aqui, senhor presidente, fazer um registro acerca da CONAP, que é a Conferência Nacional Popular de Educação, um espaço muito importante de articulação, formulação e resistência que vai reunir estudantes, pais e mães de estudantes, trabalhadores de educação, gestores, especialistas, pesquisadores e movimentos sociais do campo educacional. A CONAP 2018, que vai ter início hoje na cidade de Belo Horizonte, com uma grande marcha pelas ruas daquela cidade. Marcha essa que vai expor, que vai denunciar ao Brasil e ao mundo os imensos retrocessos que temos testemunhado na área da educação, a começar pela aprovação da emenda da morte, a emenda 95, a emenda de Meirelles, de Temer. Falo da emenda que congela os investimentos nas áreas sociais por 20 anos, a emenda que também anula por igual período, ou seja, por 2 décadas, o piso constitucional dos recursos vinculados à educação. Portanto, durante 3 dias, que é o período da CONAP, delegados e delegadas de todos os estados e regiões do país farão um balanço do Plano Nacional de Educação, levando em consideração os desafios que estão colocados para o cumprimento das metas e estratégias que o Plano Nacional de Educação engloba, como a meta que destina 10% do PIB para a educação ou a meta importante que diz respeito à valorização salarial e profissional do magistério, dos profissionais de educação em todo o país. Me refiro à meta 17, que trata de equiparar o rendimento dos profissionais do magistério público da educação básica ao rendimento médio das demais categorias com formação equivalente. Também destaco aqui as metas 17 e 18, que fala da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada do magistério, dos profissionais da educação, até porque não basta apenas só a melhoria salarial, a dignidade salarial. É necessário, junto com a melhoria, com a dignidade salarial, nós temos políticas eficazes, concretas, que avancem no sentido de garantir a formação inicial e continuada do magistério. Lembrando que, em que pese os avanços desses tempos recentes, os governos do PT, Lula e Dilma, mas nós temos ainda uma parcela de professores e professoras no Brasil que não tiveram ainda o direito de fazer o seu curso de nível superior, assim como temos um outro grande desafio, que é uma parcela aí expressiva de professores e professoras que não têm a formação adequada relacionada à disciplina em que atuam. E nesses tempos de golpe, de ameaças cotidianas às liberdades democráticas, evidentemente que na CONAP, na Conferência Nacional Popular de Educação, nós vamos debater como enfrentar o movimento conservador que pretende abolir o pensamento crítico das escolas brasileiras, censurando a liberdade de ensino, de aprendizagem, e impedindo o combate à intolerância e ao preconceito LGBT-fóbico. Aqui me refiro a essa insensatez pedagógica, histórica, que é a ideia da chamada escola sem partido. Isso não pode prosperar. E, na verdade, não se trata de escola sem partido, se trata de uma escola que quer calar aquilo que é a essência da escola, que é a essência da educação, que é o debate plural, o pensamento crítico. Afinal de contas, formar para o exercício da cidadania exige, portanto, um ambiente onde o debate possa ser feito com toda a sua pluralidade e com todo o seu senso crítico. Mas nesses tempos de golpe, de ameaça à democracia, é isso que justifica, de repente, nascer
ideias absurdas, né, como essas, a chamada escola sem partido, que felizmente, né, o Ministério Público Federal já se colocou claramente contra iniciativas como essa, dizendo inclusive da sua inconstitucionalidade. Né? Por quê? Porque fere a Constituição, fere a própria LDB, naquilo que a Constituição e a LDB traz com muita clareza, que é a liberdade de cátedra, a liberdade de ensinar e de aprender. Mas voltando ainda aqui à CONAP, senhor presidente, que começa hoje, e vou estar logo mais à tarde lá em Belo Horizonte, quero ainda aqui enfatizar que, com relação à CONAP, quero aqui nesse momento parabenizar as entidades, todas as entidades que, mesmo diante da intervenção autoritária do MEC, no Fórum Nacional da Educação, que sequestrou a prerrogativa do Fórum de coordenar as conferências de educação, constituíram o Fórum Nacional Popular de Educação e convocaram esta Conferência Popular. Quero aqui parabenizar a CNTE, a ANPED, a UNE, a UBS, a CONTEE, enfim, em nome delas, parabenizar todas as entidades e os movimentos sociais que estão engajados na realização da CONAP, dando mais uma lição de resistência, de coragem, de compromisso com a luta em defesa da educação pública. O MEC golpista que aí está fez de tudo para sufocar a realização da Conferência Nacional Popular de Educação. Fez, inclusive, quando sem escrúpulos nenhum, simplesmente fez uma intervenção autoritária no Fórum Nacional de Educação, o Fórum Nacional de Educação, que não é uma instituição de governo A, B ou C, é uma instituição do Estado brasileiro, uma grande conquista da luta dos trabalhadores de educação, dos estudantes, que nasceu na Lei 13.000 de 2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação, o Fórum Nacional de Educação, que é formado pelas entidades da sociedade civil e pelas entidades do poder público, que tem uma prerrogativa nobre, que é exatamente fazer a mediação, fazer o diálogo com a sociedade. Por isso que o Fórum não pode ser tutelado, por isso que o Fórum Nacional de Educação tem que ter a garantia da sua autonomia, da sua independência. E foi assim que ele nasceu, e era assim que ele funcionava, mas eis que vem o golpe, eis que entra um ministro pela via do golpe, e o que foi que nós assistimos ao longo desse período? Portaria no Conselho Nacional de Educação, portaria no Fórum Nacional de Educação, com essa intervenção autoritária, mexeu na composição do Fórum Nacional de Educação, tirando aquilo que é a sua essência, que é exatamente a sua autonomia, a sua independência, para poder fazer o diálogo com a sociedade, para cumprir, inclusive, aquilo que está na lei, que é coordenar as conferências nacionais de educação, que não é uma agenda qualquer, é uma agenda de caráter programático, inclusive uma das mais importantes do Brasil, porque trata de um tema fundante, de um tema estruturante, que é exatamente a agenda da educação. Mas, enfim, nesses tempos, repito, de governo ilegítimo, e, portanto, de MEC também, com essa falta de legitimidade, simplesmente não teve nenhum escrúpulos, alterou a composição do fórum. Por isso que as entidades que têm compromisso com a luta em defesa do ensino público, com a luta em defesa da educação pública, coerentemente, se ausentaram do Fórum Nacional da Educação, mas não desistiram da luta, constituíram o Fórum Nacional Popular de Educação, e num gesto de muita ousadia, de coragem, de amor, de compromisso com a luta em defesa da educação pública, convocaram a Conferência Nacional Popular de Educação e mesmo
em meio a todas essas dificuldades, o sonho de realizar a Conferência Nacional Popular da Educação está sendo realizado. Ela começa hoje, em Belo Horizonte, numa grande marcha, quando, repito, vamos denunciar mais uma vez ao Brasil e ao mundo os retrocessos que estão em curso no nosso país, especialmente, inclusive, no campo da educação. Então, estarei lá, logo mais à tarde, junto com a delegação do meu querido Rio Grande do Norte, junto com os meus colegas professores da rede estadual, da rede municipal de Natal, junto com os professores da UFRN, do IFRN, da UFESA, da UERN. Estarei lá, junto com eles, porque é lá o meu lugar. Para, mais uma vez, juntos, a gente resistir na luta em defesa da educação pública. Portanto, senhor presidente, quero aqui ressaltar que com relação à CONAP, eu não tenho nenhuma dúvida que haverá um antes e um depois da CONAP 2018. E esse depois será marcado pelo fortalecimento progressivo da mobilização social e das lutas em defesa de uma educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referendada. Senhor presidente, eu queria ainda aqui também fazer um registro de um evento que nós realizamos quinta-feira lá em Natal. Na verdade, o evento faz parte do programa que está sendo desenvolvido aqui pelo nosso Senado, que é o Senado Mulheres nas Casas Legislativas, que tem aqui um evento que conta com a Procuradoria da Mulher no Senado, coordenada pela nossa senadora Vanessa Gaziotin, em parceria também com o Instituto Legislativo Brasileiro e o Interleges aqui do Senado. Esse seminário, repito, Senado Mulheres nas Casas Legislativas, já foi realizado em vários estados brasileiros. E, para nossa alegria, chegou ao Rio Grande do Norte exatamente quinta-feira, às 8 dias hoje. Quero aqui dizer da minha alegria, porque o seminário lá no Rio Grande do Norte foi extremamente exitoso, produtivo, na medida em que mobilizou mulheres de todos os segmentos da sociedade potiguar. Foi um evento muito dinâmico, muito participativo, momento em que pudemos fazer toda uma reflexão sobre a vida das mulheres, principalmente no que diz respeito à questão da saúde, à questão da violência doméstica e à questão da participação política. Quero aqui agradecer a todos e todas que se envolveram na realização do seminário e agradecer de forma muito especial aqui, tanto ao Interleges como à Procuradoria da Mulher, através da companheira, querida senadora Vanessa Gaziotin, pelo esforço que ela fez, mesmo em meio a toda uma agenda intensa que ela tem lá no seu querido Amazonas, mas ela foi sim ao Rio Grande do Norte e abrilhantou e muito o seminário lá, falando com tanta propriedade, com tanto conhecimento, com tanta legitimidade, como Vanessa fala, da luta pela promoção da igualdade de gênero no nosso país. Quero aqui também agradecer a uma outra mulher, que é a doutora Érica Canuto, promotora lá do meu estado e coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima da Violência Doméstica. Muito obrigada, doutora Érica, pela esclarecedora palestra que você fez, tratando do tema da violência, a violência contra a mulher e as formas de enfrentamento desse mal, doutora Érica, que infelizmente ainda acomete boa parte das mulheres, não só no nosso Rio Grande do Norte, mas em todo o país. Quero ainda aqui registrar a presença das deputadas estaduais lá da Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Norte e, mais uma vez, agradecer a todos que fazem a Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Norte, aquela casa que tive a honra e a alegria
de, por 2 mandatos, representar o povo potiguar. O seminário foi lá realizado, então agradecer a Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Norte, a presença aqui das deputadas estaduais Cristiane Dantas, Larissa Rosado, Márcia Maia, presença também da deputada estadual de Sergipe, Gorete Reis, presença do deputado estadual Fernando Mineiro, que lá esteve durante todo o tempo, o deputado também Ricardo Mota. Destacar aqui a presença das vereadoras, vereadora Natália Bonavides, companheira nossa, vereadora do PT lá de Natal, a vereadora professora Eleika Bezerra, também de Natal, e a vereadora Sandra Rosado, lá de Mossoró. Destacar aqui também a presença da pró-reitora da extensão do UFRN, Maria de Fátima Freire, presidente da União Brasileira de Mulheres, Joana d'Arca Leite, a coordenadora da Marcha Mundial de Mulheres no Rio Grande do Norte, Tereza Freire, e as mulheres do Senado Federal, que estiveram à frente para que o evento Senado Mulheres nas Casas Legislativas acontecesse. E dizer, repito, da nossa alegria, porque, sem dúvida nenhuma, foi um seminário muito dinâmico, muito produtivo. Por quê? Porque ele foi muito representativo e, sem dúvida nenhuma, contribuiu para que nós pudéssemos cada vez mais fortalecer a nossa luta pela igualdade de gênero, em prol dos direitos das mulheres. E é exatamente sobre a questão dos direitos das mulheres, senhor presidente, que eu quero aqui também fazer um registro, que tem a ver com toda essa nossa luta, a pauta nossa da violência doméstica contra as mulheres, a questão da saúde da mulher, a questão da mulher no mercado de trabalho e a questão da participação das mulheres na política, porque é inaceitável, É inaceitável a gente ver ainda essa subrepresentação das mulheres na política. Isso foi muito discutido no seminário lá, quinta-feira, em Natal. E olha que nós estávamos numa terra pioneira. Nós estávamos na terra de Nízia Floresta, nós estávamos na terra da primeira prefeita da América Latina, nós estávamos na terra da primeira deputada estadual, nós estávamos na terra do Rio Grande do Norte, onde houve o primeiro voto feminino. Antes do voto feminino ser instituído para todo o Brasil, foi exatamente no Rio Grande do Norte, onde a mulher teve o direito de votar pela primeira vez. Mas, mesmo assim, qual é o retrato que a gente tem da participação das mulheres nas esferas de decisão política? Quantas mulheres tem aqui nesse Senado? 81 senadores. Por que só tem 12 mulheres aqui no Senado? Por quê? As mulheres são mais incapazes? As mulheres são menos inteligentes? As mulheres são menos preparadas? Não é nada disso. Na Câmara dos Deputados, 513 parlamentares, sabe quantas deputadas? Não chegamos a 10%. Apenas 51 mulheres deputadas. Você vai para a América Latina, aqui perto, não vou nem falar da Europa. América Latina, a média de participação das mulheres, por exemplo, nas esferas legislativas, é em torno de 30%, 40%, 50%. Então, senhor presidente, esse tema precisa cada vez mais ser discutido, porque, na verdade, o que interdita a participação das mulheres na política são as regras de um sistema político eleitoral que inibe, que não favorece, que não estimula, que não incentiva a participação das mulheres na política, sem contar a realidade nossa, da dupla, a tripla jornada de trabalho. Por isso que eu quero aqui, senhor presidente, só mais um pouquinho, para dizer da nossa alegria. Senadora Fátima, eu gostaria de fazer uma parte sobre esse tema ao seu pronunciamento, sabendo que tem outros colegas que querem falar, mas eu penso que é relevante. Nós temos nos acostumado aqui, senadora Thaídes, a reclamar da chamada judicialização da política. A medida unânime tomada pela Corte Eleitoral, pelo TSE, para reservar 30% dos recursos para financiar as campanhas eleitorais das mulheres,
Obrigada, presidente Ataídes. Foi das mais significativas medidas de empoderamento das mulheres. E vem pela via jurídica, pela via da justiça. A unanimidade na decisão, ela confere, para mim, um realismo e uma coerência. A lei que nós temos da nominata, 30% da nominata dos candidatos nas eleições proporcionais precisam ser compostas por mulheres. Só que isso não adianta ter na nominata, e se o partido não dá condição, senadora Fátima Bezerra, para que as mulheres tenham a capacidade de fazer as suas campanhas, de poder andar no estado como o Rio Grande do Norte ou o Rio Grande do Sul, a percorrer. Isso tudo tem gasto, tem custo. E o partido, tendo condições, não vai, como é que se diz, abrir as portas enquanto não houver esse estímulo efetivo. Eu tenho feito, sou presidente da Fundação Milton Campos, que é a fundação do Partido Progressista, que opera muito na questão de estimular a participação das mulheres no processo eleitoral e político. Eu penso que a senadora Vanessa, que é procuradora da mulher, aqui referida pela senadora Fátima, estava fazendo um cálculo. Na verdade, eu acho que estão se assustando, fazendo tempestade em copo d'água com isso. Porque, na verdade, é 30% dos 20% das campanhas proporcionais à Câmara Federal e às assembleias. Não entra nas eleições majoritárias, porque é um candidato, não são 2 ou 3. Então, não há uma nominata. Na Câmara Federal e nas assembleias, sim, há uma nominata. Então, é nesse caso e não terá esse impacto que está assustando dirigentes partidários. Eu acho que tem que compatibilizar, e os líderes desses partidos, todos eles comandados por homens, o único é o PCdoB, que é a deputada Luciana, e que precisamos dar esse empoderamento, porque senão não teremos realmente as condições reais da execução, eu diria, por coerência da nominata ou da cota de 30%. A cota é um faz de conta. Nós fazemos de conta que botamos na lista, mas não damos as condições para que as mulheres tenham acesso aos recursos do fundo partidário. Então, eu quero me associar a essa manifestação da senadora Fátima Bezerra, nesse aspecto particular que ela muito bem abordou aqui. Parabéns. Obrigada, senadora Ana Amélia. Só um pouquinho, senador Ataídes, só para dizer o seguinte, agradecer aqui a parte da senadora Ana Amélia, e, na verdade, só esclarecer que o TST está fazendo é apenas corrigindo uma contradição. Por quê? Porque a legislação fala exatamente, exige que 30% dos cargos da chapa sejam ocupados por mulheres. 30%. Portanto, não fazia sentido destinar no máximo 15% dos recursos para essas candidaturas. Tem que ser, no mínimo, 30%. Então, essa, sem dúvida nenhuma, grande conquista que vem na direção do incentivo, né, de contribuir para a participação das mulheres na política. Mas eu queria aqui dizer, né, da nossa indignação, senador Ataídes, porque, infelizmente, fomos surpreendidos agora com uma ação do partido, o chamado Solidariedade, questionando essa decisão do TSE. Olha, isso é uma visão muito pequena daqueles, inclusive, que parece que não entende, que não percebe que o mundo mudou. As mulheres vão continuar lutando, exigindo, né, a ocupação dos seus espaços, a começar pelo Parlamento brasileiro. Eu espero que o Solidariedade possa rever essa decisão extremamente infeliz, repito, que não se coaduna com os tempos que nós estamos vivendo, onde cada vez mais se faz necessário o incentivo à luta por mais mulheres na política. A Solidariedade simplesmente agora vai questionar no TSE a decisão que corretamente o TSE adotou, de 30% dos recursos do fundo partidário serem destinados às mulheres. Eu espero que reveja, mas quero dizer, e vou concluir mesmo, que a Procuradoria da Mulher, da nossa casa, já está se mobilizando e vai se manifestar contra essa reação.